feliz de poder ter a presença da doutora Carolina com a gente. Vai responder nossas dúvidas e com certeza vai ser muito enriquecedor esse tempo. E esse mês, principalmente, é o mês de conscientização sobre as doenças reumáticas. Nós tivemos agora, segunda-feira, era o Dia Mundial sobre a Artrite Reumatoide. Então, é um mês assim onde vai ser tocado muitos pontos, né, desse tema, que envolve a nossa vida como paciente, mas envolve a nossa família, envolve as pessoas que estão ao redor, e é super importante a gente poder falar sobre esse tema tão importante. Então, vamos convidar a doutora Carolina para participar aqui com a gente. Olá, boa noite, doutora. Tudo bem? Muito obrigada, viu, pelo convite. Obrigada a cada um de vocês que está aqui. Estava super animada, já estava muito ansiosa para a live de hoje, porque a gente, como paciente, a gente tem às vezes tantas coisas que a gente quer conversar com o reumatologista e nunca dá tempo nas consultas, né? Então, eu espero que hoje a gente possa trocar muitas informações, fazer perguntas e sair assim com mais empoderados, né? Como pacientes mais empoderados. Então, doutora, eu queria que você se apresentasse, você contasse para a gente quem é a doutora Carolina, onde que você vive, aonde que você trabalha, a sua clínica, como que é assim o seu trabalho. Boa noite a todos. É um prazer, né, receber esse convite. Meu nome é Carolina Bela, né? Eu reumato, primeiramente eu vou contar um pouquinho por que eu fiz reumato, por causa de um professor meu da faculdade. Hoje é o dia dos professores, né, aqui no Brasil, Sim. não sei se aí também é. Não, aqui não é. E foi por causa dele. Ele é reumato, ele é da faculdade e eu fui gostando. Então, eu estava falando que eu Tá. fiz, né, reumato por causa desse meu professor, né, que era reumato, e desde o início da faculdade eu comecei a acompanhar ele e via o amor que ele tratava com os pacientes, e não só da parte da reumato, mas de uma maneira integral. E eu me apaixonei por isso. E então, eu fui acompanhando ele e aí eu já tinha me decidido que eu queria fazer reumato. Isso, eu sou de Juiz de Fora, Minas. E aí eu vim para São Paulo, onde eu fiz a minha residência. Eu fiz E reumato ficou na em São escola. Paulo? E fiquei em São Paulo. Eu fiz reumato na Escola Paulista, né, na Unifesp. E aí, desde então, eu fiquei aqui morando em São Paulo. E aí, atualmente, né, eu atendo em um hospital aqui, que é vinculado ao consultório, né? Mas assim, desde o terceiro eu já sabia que eu queria fazer reumato e encantei, tanto pela parte das doenças autoimunes, quanto em poder ajudar mesmo os pacientes, né, que têm dor crônica, que a gente vê que às vezes muitos pacientes que chegavam até ele já tinham passado por vários médicos que nem conheciam as doenças que esses pacientes têm, até hoje eu vejo isso. E eles chegam meio desiludidos, meio desacreditados, até duvidando mesmo se existe a doença que eles têm. E É bem isso mesmo, é fantasia. Muitos vêm com um papelzinho com o nome anotado. Que Quando você fala de vasculite, então aí é que Nossa, fica mais. E aí, assim, eu falo que é um prazer, sabe? A gente cria um vínculo muito grande. Eu falo que é uma parceria que a gente tem com esses pacientes, porque a gente sabe que às vezes o caminho é longo a percorrer até a gente alcançar a remissão. Para quem não sabe que a remissão é o que a gente fala que como se fosse a cura da doença, né? Quando a gente fala de doenças crônicas, a gente não fala em cura, a gente fala em remissão. Mas isso não quer dizer que a pessoa não vai ter qualidade de vida.
Porque a pessoa associa algo assim, ah, se não tem cura, então quer dizer que para mim não tem jeito. Isso é um tabu que eu gosto de quebrar, porque hipertensão não tem cura e nem por isso o paciente tem sua qualidade de vida prejudicada, né? Pressão alta, diabetes. Então, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, a principal causa de morte é diabetes. E ninguém sofre tanto quando recebe um diagnóstico de diabetes, às vezes nem liga. E um diagnóstico de uma doença autoimune vem com um peso muito grande, uma sentença muito grande, né? Então, eu tento tirar um pouco disso. E é mesmo a frase que eu queria começar, é uma frase que eu peguei do seu Instagram, que eu até postei ela, que falava que a melhor maneira do tratamento ser bem sucedido é ter uma relação de confiança com o seu médico. E eu imagino que isso é um resumo assim da forma como você busca trabalhar, então. Exatamente. Eu vejo assim muitos pacientes abandonarem o tratamento, desanimarem, porque já passou por vários médicos, vários tratamentos, chega com desconfiança, chega às vezes com um diagnóstico trocado, porque às vezes realmente assim é difícil às vezes a gente fazer um diagnóstico de doença autoimune, e elas são muito parecidas algumas. Então tem pacientes que eu falo, olha, neste momento eu não consigo te dar um nome, né, da sua doença, que está naquela fase de doença indeterminada. A gente está falando aqui para pessoas, né, não médicas, mas o que seria isso? Às vezes as doenças autoimunes, principalmente as que afetam o colágeno, o tecido conjuntivo, se parecem muito no início. Um lúpus com um Sjögren, até mesmo com uma esclerodermia, estou dando alguns nomes de algumas doenças, e não é raro, até artrite reumatoide, a gente vê às vezes sendo tratado como uma doença é a outra, ou ter a superposição, que são as duas doenças juntas. E às vezes ele fica naquela ansiedade, eu quero um nome, eu quero um nome, eu quero um nome. E às vezes a doença ela não abre, eu falo que é um quebra-cabeça, que a gente vai montando as pecinhas, né? E que na reumato, às vezes a gente não vai tratar pelo nome da doença, a gente vai tratar pelo local que ela comete. Então, se ela pega as articulações, a gente tem um tratamento, que às vezes não varia muito dependendo do nome da doença. Se a gente tem o pulmão, a gente tem outro tratamento, o coração e por aí vai. E às vezes vai mais pelo local do que pelo nome. Claro que a gente precisa saber o que ele tem. Mas às vezes, naquele momento, a doença ainda não abriu como um todo. E isso gera aquela angústia. E às vezes, pelo médico não saber explicar isso de uma forma clara e com segurança, o paciente se sente inseguro e fala, ué, mas como é que eu vou ficar com esse médico se ele não sabe o que eu tenho? Né? Eu tenho uma professora minha da Reumato, a doutora Emília, que é um nome no lúpus aqui no Brasil, a doutora Emília Sato. Ela falava isso pra gente, ela falava, eu atendo muitos pacientes que passaram por vocês porque vocês não souberam conversar com eles. Porque vocês não souberam explicar o que eles têm, sabe? E aí ele ficou com dúvida e não ficou claro. Então, assim, às vezes o médico também tem vergonha de falar, olha, neste momento não fecha o seu diagnóstico. Parece que ele não sabe o que ele tem, mas não é, porque às vezes não fecha critério mesmo. Eu falo, é um quebra-cabeça. O corpo humano não é matemática. Não quer dizer que 2 e 2 vão ser 4, né? E cada paciente é diferente também, né? Então, a mesma doença se manifesta de diferentes formas em cada pessoa. Exatamente. Né? Nem sempre não é um formulário, né? Que todo mundo tem igual. Eu falo, é matemática, não é 2 e 2, nem sempre vão ser 4. Principalmente na reumato. Então, às vezes, é o que acabaram de colocar aí. Aí isso gera um atraso do diagnóstico, um atraso do tratamento, né? Porque perde essa confiança, perde o vínculo, e isso vai só atrasando a vida do paciente, entendeu? Sim, exatamente. A gente sai, às vezes, muitas vezes frustrado de uma consulta por não ter essa sinceridade, essa honestidade, às vezes, de um médico dizer, ó, a gente vai descobrir juntos, a gente vai ir atrás, não se preocupe, a gente está tratando agora os sintomas, mas o nome da doença é o mais importante agora, o importante é tratar
né, diminuir a inflamação, né, que às vezes isso é mais importante. O nome da doença em si não vai resolver, não vai mudar nada. É o que eu explico para eles. A gente vai chegar ao nome, mas às vezes isso demora um tempo. Às vezes a doença se confunde muito. E o mais importante é o que você falou, é a gente tratar o sintoma rápido. Então, e tem outros casos que não. Realmente, assim, abre o quadro, é um quadro clássico, mas nem sempre é assim. Então, na reumatas, a gente tem isso. E eu vejo isso. Às vezes, eu peguei uma paciente recentemente que passou por 3 médicos e era um lúpus. Eu falei para ela, não, você tem lúpus. Ela falou, ufa, era isso que eu queria saber. Era isso que eu queria ouvir. Tipo, falava que podia ser, que faltava um critério, que faltava... Então, é claro, ela chegou em mim depois. Eu falo que sempre o médico do dia seguinte é um pouco mais fácil, né? Porque já passou por vários, já tinha os exames. Mas é o que você falou, tem que ter essa honestidade. Primeiro que médico não é Deus. Ele não sabe tudo, a gente está aprendendo. Então, tem casos de pacientes que, igual você tinha pontuado também, eu vi no seu, já me antecedendo um pouco as suas perguntas, você tinha pontuado assim que outros profissionais podem atender, né? Tem pacientes que para eu decidir um tratamento, que para eu decidir uma conduta, eu preciso conversar com um oftalmo para ver se o olho não está não tá sendo acometido. Preciso conversar com o endócrino, porque às vezes ele tem diabetes e as medicações que eu vou fazer vão mexer com diabetes. Preciso conversar com o cardiologista. Preciso conversar com o gastro. Então, eu falo assim, e tem pacientes que às vezes sozinha, como reumato, eu não vou conseguir cuidar dele. Isso eu tô falando de outras especialidades médicas juntos. Então, é muito comum eu ligar para um pneuma, eu ligar para um oftalmo e a gente discutir junto. Então, é normal. Às vezes... Você vê isso normal como fazer realmente uma equipe médica para cuidar do paciente, não só sozinha. Não, em multi, a gente liga para fisioterapeuta. Eu tenho pacientes que têm, por exemplo, artrite com ATM, a gente liga para o buco. Entendeu? E eu vejo que isso torna o paciente mais confiante. Ele não fica assim, jogado, né? Hoje ele vai no médico, amanhã ele vai no outro que nem sabe o que ele toma, o que está acontecendo. E fora que tem no meio do caminho, o paciente tem que fazer uma cirurgia. Ah, vai operar uma vesícula, vai operar um mioma. E aí o médico que pega ele nunca ouviu falar nos MABs da vida. Nos nossos biológicos. Tem que ligar para reumatologista. Exatamente, a gente fica em cima, sabe? Então, eu vejo isso não como um ponto de fraqueza. Quando eu falo para o paciente, olha, eu preciso ligar para o seu médico, que às vezes já te conhece, para o seu endócrino. Eu vejo isso pelo contrário, como uma confiança, em que eu me preocupo com ele e a gente liga para conversar com o fisioterapeuta. Olha, fisioterapeuta, eu quero que você faça essa e esse exercício, essa reabilitação para melhorar tal coisa que eu vi. Ah, mas e você que está vendo ela todo dia? O que você viu? Hoje eu estava conversando com uma fisioterapeuta mãe de uma paciente. Quer dizer, a filha, né? Eu trato a mãe e a filha, mas a filha estava mandando o áudio da fisioterapeuta que estava pontuando algumas coisas que na consulta, como tinha um tempo que eu não havia, eu não tinha visto essas alterações. Eu falei, que bom que a fisioterapeuta viu, a gente vai agir dessa forma, e por aí vai. Então, eu acho que assim, a gente não perde por se comunicar e por ser sincero, sabe? Eu acho que a gente está aqui para aprender. E eu falo que o dono do tratamento é o paciente. É claro, ele quer a opinião médica, a gente tem um conhecimento médico, mas até para decidir uma medicação, a gente tem que ver a rotina dele, né? A gente, por exemplo, quando vai decidir sobre as medicações injetáveis, decidir se ele quer tomar mensal, se ele quer tomar bimensal. Claro que eu vou escolher a classe. Ele vai escolher depois, dentro daquilo que eu escolhi, o que se adequa melhor a ele. Então, é um conhecimento compartilhado, né? Por exemplo, eu estava conversando com uma médica, amiga minha, que atendeu no Japão, e ela falou que lá o tratamento é compartilhado. Por exemplo, o médico chega numa quimioterapia para o paciente e fala assim, ó, você tem essa quimio, essa quimio, essa quimio.
você tem tantos por cento de chance de ficar curado, mas pode te causar isso, isso e isso. O que que nós vamos decidir? Então, assim, é uma decisão compartilhada. Não quer dizer que eu estou delegando a escolha, mas a gente está vendo risco-benefício e vendo junto com o paciente, E né? quase sempre é uma... Igual que é difícil, às vezes, descobrir o diagnóstico, é também um processo até descobrir a medicação que vai fazer Acertar. bem, né? Sim. Eu E acho falo que que é uma também fechadura. Sim, Que a sim, gente tem tem que que descobrir a encontrar a chave. chave. Exato, exato. E todos nós passamos por isso, né? De testar um monte de remédio até ver qual que faz bem, porque tem os efeitos colaterais, então não é só ver também o bem que ele faz, mas às vezes faz muito mal também. Então é, é super importante mesmo essa sinceridade, né? De explicar para o paciente que todo esse processo, né, de esse caminhar, né? A doença é um dia de cada vez e você caminhar ali, o que dá para fazer hoje, quais médicos pode fazer parte do tratamento. E você indica, quando a pessoa chega com você, você começa logo direto no tratamento assim convencional? Você só começa com remédios ou você busca também saber em si o estilo de vida da pessoa, o que mais que pode ser feito além da medicação? Não, eu acho que hoje em dia não existe mais isso. Relação unidirecional. Dizer, eu sou médico, esse é o remédio, tchau, e amanhã você volta daqui a um mês. Sim. Não é assim, né? Aham. Você tem que ver o estilo de vida do paciente. Tem paciente que tem um trabalho que exige que ele viaje muito. Tem outros que têm um trabalho que ele está em casa. Tem outros que não vão poder sair para tomar as medicações, falando especificamente de medicação. Aham. Tem outros que não querem tomar remédio. Isso era uma outra coisa que eu ia te falar. Então, assim, a gente tenta chegar a um acordo, eu tento explicar risco-benefício, para que aquele paciente não vá embora e a doença se agrave quando ele perceba que ele deveria ter feito o tratamento, já passou o tempo, entendeu? Mas sem terrorismo também, não é aquela coisa, sabe? Tipo, você vai ficar entrevado, não é isso, sabe? Eu acho que é conscientizar, é a palavra, é o que a gente está fazendo nesse mês. Eu acho que tudo é um diálogo e você tem que mostrar. Tratamentos, a gente sabe que hoje o ser humano ele é integral, não adianta você querer tratar só com remédio, né? O paciente tem que mudar estilo de vida, ele tem que fazer atividade física, ele tem que ter uma alimentação saudável. O quanto antes, em algumas doenças, principalmente que pegam as articulações, aí eu tô falando das artrites, né? A gente tem que fazer um trabalho com uma terapeuta ocupacional, tem que fazer um bom trabalho de fortalecimento para evitar que esse paciente tenha deformidades, atrofia. Então, a gente sabe que o remédio vai desinflamar, mas é o que você falou, ele é uma chave que eu não sei se vai encaixar nessa fechadura, né? E eles demoram um tempo. A gente começa com até mesmo a questão, por exemplo, da prednisona, né? Do famoso corticoide. Que ele é bom, age... quem já usou. que ele age rápido e a gente tem dois perfis de pacientes. Os que usaram e nunca mais querem usar, de jeito nenhum, e os que viciaram e tudo usa corticoide. Então, e cara assim, de lua. Então, nem é um extremo e nem outro. É claro que a gente tenta. Tem pacientes que eu recebo, não quero tomar corticoide. Tudo bem, se você é novo, não tem problema renal, tem alguma coisa que dá para colocar um anti-inflamatório, a gente conversa. Se tem que colocar mesmo o corticoide, olha, vamos colocar pelo menor tempo possível. Eu vou ficar de olho, né, em ganho de peso, nas coisas ruins que ele faz. A gente sabe que tem doença que a gente precisa dele. Mas é o que eu falei, é estar ali junto com o paciente, explicar tudo que vai acontecer, entendeu? O que pode acontecer. Então, eu acho que a melhor maneira é o diálogo. Eu vi que alguém perguntou por que terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional é um especialista que ele ajuda a prevenção da deformidade articular.
Então, ele faz órteses, né? Para a Uhum. gente tanto evitar quanto proteger as articulações. Ele ensina o paciente como, por exemplo, no seu dia a dia, ele pode pendurar uma roupa, ele pode abrir uma torneira, fechar uma porta, que isso se torna difícil para um Uhum. paciente com artrite, Sim. podendo proteger as suas articulações. Então, ele faz um trabalho muito mais de orientação, prevenção, né? Claro Aham. que depois, quando tem as deformidades, aí tem que fazer as órteses, né? Que é tipo É. aquelas luvinhas, aquelas canaletas, Sim. palmilha, né? É um Uhum. trabalho complementar ao trabalho do fisioterapeuta, que fica mais com a parte do Sim. fortalecimento. São especialidades Sim. complementares. Eu lembro de na Noruega, no meu tratamento que eu fazia, o reumatologista sempre me mandava lá para cima no andar da fisioterapia e da terapeuta ocupacional, e lá foi quando eu ganhei umas facas ergonômicas, que são aquelas Isso. facas em 90 graus, e aquilo eu nunca mais deixei, eu levo comigo para todo lado, já tem uns 10 anos que eu tenho as facas e eu afio e não largo elas por nada, Para porque proteger o punho, mudou, né? sim, É. mudou minha vida. Porque você não Então, faz o o terapeuta movimento, né? ocupacional, sim, De forçar o e punho. antes eu já tinha dor, agora menos ainda, então me ajuda muito mesmo. Então, eu percebo que o terapeuta ocupacional, ele é muito assim nessa questão de facilitar a nossa vida, né? Isso. E sempre com esse olhar de prevenir maiores sequelas, né? E Deformidade. sequelas era até uma pergunta que eu queria falar. Se é possível prevenir sequelas nos pacientes com diferentes tipos de artrites, né? Artrite reumatoide e outras artrites também, mas se é possível prevenir as sequelas quando se faz um tratamento adequado. Como que Não, você. esse é o nosso objetivo, é fundamental, é Uhum, isso que a gente quer. Eu tenho sim, pacientes hoje, a história, né? Agora eu vou falar um pouco da artrite reumatoide especificamente, mudou com uhum, os biológicos, com a terapia atual. Assim, eu falo que hoje é praticamente assim inadmissível você pegar o paciente com aquelas mãos que a gente via uhum, antigamente. Tem paciente que não consegue botar o pé no chão, calçar um sapato. uhum, Então, sim, assim, hoje a gente só chega a esse estágio ou se o paciente não quer se tratar ou porque ele não encontra um profissional que saiba o que ele tem e o que tem que fazer. uhum, Porque hoje a gente tem, assim, protocolos muito bem estabelecidos no mundo inteiro, que quando a gente uhum, pega a artrite na fase inicial, que é aquele primeiro ano, primeiro 2 anos, a gente uhum, tem que ver o paciente todo mês praticamente, não sim, pode demorar a trocar os remédios, a entrar com uhum, fisioterapeuta, entrar com terapeuta uhum, ocupacional, a orientar a dieta, exercício físico, às vezes a pessoa pensa que está com artrite que não pode exercitar. É claro, se está muito ativo, você não vai diferente. ficar Uhum, puxando peso com o punho que está com é, artrite, mas você pode fazer aham, as outras atividades, né? Pode e sim, deve. Então, assim, não tem por que hoje isso não acontecer. O que a gente busca é isso. É claro que é o que você falou, às vezes o quadro é mais grave, a uhum, gente a doença avança muito, mas o que a gente tem uhum, hoje como objetivo é que não fique sequela. É que fique, se uhum, ficar, que fique o mínimo, sim, sabe? sim, Porque eu fico triste, às vezes, quando eu pego pacientes que às vezes demoraram a chegar, que a gente vê que tem deformidade, por exemplo, quando criança, que tem artrite juvenil, que tem quadril, ou sim, às vezes um punho. Porque às vezes pode reparar, mas é só um punho. Não, mas você usa seu punho para escrever, para digitar, joelho. Às vezes a pessoa uhum. só se dá conta da falta que aquilo faz quando ela não funciona, né? E, É, a- é mesmo. e aí que você Eu se lembra. percebo, Eu quero sim, botar o pé no chão e dói, porque meu uhum, tornozelo tá inchado. Aí que eu vou lembrar. uhum, Então, assim, é, não. E é uma doença que acomete pessoas jovens. Então, se a gente não age, essas uhum, pessoas elas vão perdendo a capacidade funcional delas, né? E isso, sim, eu falo que isso chateia muito a gente, sabe? Porque hoje em sim, dia, se a gente pegar artrite, a gente tem um arsenal imenso de remédio. uhum, Não sim, só de remédio, mas de tratamento não convencional também que a gente fala. Claro que tem que tomar cuidado, porque em cima disso tem muito
charlatanismo. Tem muita gente querendo se aproveitar com fórmulas milagrosas, Uhum. doses altas de vitamina. E é onde a Uhum. gente, às vezes, perde o tempo de tratar com o que é eficaz e Uhum. deforma, entendeu? Eu não Sim. sou contra suplementar vitamina, Uhum. por exemplo, igual o pessoal toma magnésio, tudo, mas eu acho assim, Uhum. você tem que ter um controle disso no sangue, não pode ficar tomando Uhum. por conta própria. E Uhum. assim, isso não substitui o tratamento convencional. Dieta é Uhum. bom? É, mas não substitui o Substitui. tratamento. Porque está Uhum. inflamado. Isso não vai É. desinflamar só com essas Uhum. medidas, entendeu? E talvez quando se É. perceba isso seja tarde demais. É. Então, eu falo com o paciente, é um caminho. Pode ser que hoje você precise tomar vários remédios, uma dose mais alta, amanhã a gente vai diminuindo. Algumas Uhum. doenças, em alguns pacientes específicos, a gente consegue até tirar a medicação, mas isso é muito Uhum. específico. Também não é para lhe dar uma falsa esperança, Uhum. vou ficar. É. Eu falo, existe a possibilidade, existe, mas tem que ter um Uhum. controle muito bom, depende muito Uhum. da doença. A gente sabe que Da tem doenças pessoa, né? É. da Cada pessoa. caso mesmo é um caso. É. Não se compare com seu amigo, com seu vizinho, nunca dá Uhum. certo isso. Isso daí, Uhum. cada um É. é um, sabe? E esse é o grande erro. Porque Uhum. comigo é uma coisa e com o outro é outra diferença. Então, eu já tive paciente É. que troca medicação, eu tomo essa, experimenta. Não, não é assim. Uhum. Porque o nosso É. sistema imune é uma fechadura, que se eu ficar toda Sim. hora testando, eu vou estragar ela. Então, a gente sabe que Isso. quando a gente acerta a medicação e o paciente vai bem com aquela primeira medicação, é o ideal. Eu tenho pacientes que tomam Uhum. remédio há 10 anos, 15 anos, Sim. sabe? Não Outros que. mexer em time que tá ganhando, né? Exatamente, É. exatamente. Tem outros que, Uhum. infelizmente, não foi assim. Tiveram 3, 4, 5 Uhum. trocas, 6. Às vezes fala, É. mas só comigo que é assim? E aí, aí às vezes Uhum. pergunta, você já viu casos assim? Já vi. É. Às vezes é Sim. mais difícil quando tem duas doenças Sim. associadas. Uhum. Uhum. É um caminho que a gente tem que Sim. percorrer. E, por exemplo, tem aqui, né? Tem esse comentário, A tem um em si, cannabis? tem um que é aqui o da cannabis e tem outro que está falando sobre os anti-inflamatórios, né? Já por 3 meses. Então, o que você acha a respeito disso? Não, é o que eu falo. Anti-inflamatório também depende muito do paciente. Qual que é o Uhum. problema do anti-inflamatório? Rim, fígado. Então depende Uhum. muito. Eu uso anti-inflamatório dependendo dos pacientes. Aí vai muito ali da pessoa, do que eu examinei, do que eu vi dos exames. A gente sabe que não pode ficar Assim, tomando anti-inflamatório por cronicamente, muito sem tempo isso. por conta própria, entendeu? Então, Uhum. o que eu oriento é assim: a gente não tá bem, volta comigo, procura, no caso, o seu Uhum. médico. Não fica tomando Isso. anti-inflamatório até chegar uma hora que não tem mais jeito e aí eu vou querer ir ver o Não que está resolve. acontecendo. A gente sabe que Uhum. algumas medicações demoram a fazer efeito, o metrexato, a Uhum. leflunomida, quando a gente começa, né, os DMARDs convencionais. Então a gente precisa colocar um anti-inflamatório, um corticóide, às vezes, que é o que o pessoal geralmente não gosta, para Sim. ajudar a fazer efeito, né? Mas eu já falo com o paciente, ó, você tá vendo que você vai melhorando, já vai tirando. Claro que o corticóide você tem que fazer desmame, parar de uma vez. Mas eu não É. sou contra, não. Eu só não gosto de usar em pessoa mais idosa. Ou por exemplo, o paciente tem um rim só. Aí você vai usar Uhum. anti-inflamatório? Eu não uso, não gosto. Eu acho que é muito caso a caso. E da cannabis, a cannabis, eu fui em alguns congressos, participei de alguns estudos, tudo, assim, né? Vi alguns estudos, na verdade, né? Não participei ativamente, mas a questão principal que a gente vê mais benefício dela é para paciente oncológico, paciente com tumor. Tem muito paciente usando, a gente ainda não sabe se é efeito placebo, é aquela sensação de que eu estou usando e está melhorando, ou se realmente ela tem algum efeito para artrite ou para fibromialgia. A grande É questão cedo ainda, né? é, e a grande questão da cannabis que mais me preocupa é o seguinte: eu fui até em uma aula que falaram o seguinte, ela é igual vinho. Você tem que saber aonde que está plantando, como que é o solo, como que é a planta,
como que fez o extrato, né? No caso, a tintura. Então, assim, existem muitos produtos não confiáveis com preço mais baixo. Por exemplo, aqui no Brasil, existem locais aqui dentro que vendem, mas o correto é importar. A Anvisa pede-se que importa, ainda não é legalizado aqui essa questão ainda. Tá em processo, estava até há um mês atrás, eu não sei te dizer assim ao certo se já foi ou não, mas a última informação que eu tinha era que não era, que ainda precisava importar. Ainda conversei com uma paciente hoje que importou para um caso específico, que não é artrite, e que foi até o neuro que passou. Mas eu vejo muito produto assim de origem muito duvidosa. Então, às vezes, os pacientes vão naquele afã, e é um tratamento caro. Então, tudo que, assim, eu penso muito nisso, sabe? Custo-benefício. Será que vale a pena o paciente pagar por isso, sendo que a gente não tem real certeza dessa eficácia? Entendeu? E então, assim, são casos muito específicos que a gente prescreve, casos selecionados, conversa-se muito com o paciente, tem locais que são mais confiáveis, então tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Não é sair por aí, que vende cannabis eu vou comprar, né? É perigoso, comprar de fundo de quintal, né? A gente não Exatamente. sabe. Exatamente, porque aí a gente tem, né, a questão de... Porque tem que ter um controle de qualidade disso. E até que ponto isso é regulamentado, dependendo de aonde se compra. Então, isso me deixa muito temerosa. Então, sempre que o paciente quer usar tudo, eu preocupo muito com essa questão, sabe? De onde ele vai adquirir. Eu, particularmente, nos meus casos, eu ainda não prescrevi para nenhum paciente. Eu sempre tenho pacientes que chegam, às vezes, de um neuro ou de um médico da dor, mas são casos específicos. Mas o que a gente vê é mais a questão a questão oncológica mesmo, sabe? A questão de ter um câncer associado. Porque eu trabalhei algum tempo também em hospital oncológico, então lá, sabe, a gente sabe que os pacientes com esse perfil têm melhor resposta. Então é um caso mais específico mesmo, né? Não adianta. Exatamente. Não, tem que ter muito cuidado, assim. E não é o que eu te falei, não que a gente não possa prescrever e tudo, mas eu acho que a gente tem que ter muita cautela, pensando em custo-benefício mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar no melhor para o paciente. Eu, para indicar algo para o paciente, eu quero ter certeza que aquilo vai funcionar, sabe? Porque também você indicar e a gente tem aí um custo alto dessas medicações, sem ter essa certeza, então... Sobre o anti-inflamatório em conjunto com prednisona, se isso é adequado. Olha, às vezes, quando o caso da artrite é muito grave, e o paciente está muito debilitado, muito... como é que eu posso falar? Muito... Não é Inflamado? inválido. Mas assim, muito impossibilitado mesmo de exercer as suas funções. Eu ia falar inválido, mas não é essa a palavra. Tá acamado, não tá conseguindo andar. Crise mesmo. Isso. Às vezes costuma-se fazer essa associação, mas eu particularmente não gosto, porque você está juntando duas medicações que podem afetar o fígado, o estômago dessa pessoa vai embora, porque haja estômago para tanto anti-inflamatório, né? Porque você tem dois, um não hormonal e o esteroidal, né? São dois tipos de anti-inflamatórios. Eu, particularmente, uso um ou outro. Não fico associando. Mas tem médico que associa. Hoje eu estava no grupo de artrite reumatoide que tem no Facebook. Tem vários grupos e milhares de pessoas fazendo muitos comentários, perguntas. E às vezes são coisas assim mirabolantes que a gente escuta. Eu não sei se essa era uma delas, mas foi um comentário de pessoas falando que nós que usamos os imunossupressores, nós devemos ter uma imunidade baixa para que isso
tipo, tipo assim, as pessoas hoje em dia estão querendo ter imunidade alta porque devemos combater os vírus, né? Nós estamos numa pandemia, então todo mundo quer ter uma imunidade alta, o sistema imunológico forte. Mas aí a pessoa dizia que a gente que usa os biológicos, metotrexatos e tal, nós devíamos ter uma imunidade baixa, porque senão não vai funcionar com o remédio, como que isso não vai ajudar a controlar a doença. Como que seria então? Porque eu pensava que nós também devemos ter um sistema imunológico forte. Aí eu fiquei confusa, falei, peraí, eu vou perguntar para a Mato. O que você acha? É uma dúvida bem comum, né? Às vezes a paciente fica assim, o médico me falou que eu tenho uma doença autoimune. E aí, para controlar minha doença, eu tenho que baixar minha imunidade. Mas se eu baixar minha imunidade, eu vou pegar infecção. Então eu vou ficar doente do mesmo jeito. E não é assim. Porque então não precisa tomar vitamina D, não precisa se cuidar, sabe? Eu fiquei assim, peraí, fez mais confusão, eu achei. Não, a gente tem até um vídeo que no nosso canal que a gente explica que o sistema imune é como se fosse um time de futebol. Tem vários jogadores nesse time. A gente tem alguns jogadores que dão um tilt. E aí eles não conseguem reconhecer quem é o oponente e quem é do time dele. Eles fazem gol contra. É isso que eu ia falar agora. E aí ele vai lá e faz um gol contra. Esse gol contra é como se fosse a doença autoimune. Quer dizer que alguns estão descompensados, mas não são todos, né? Então a gente tem as medicações específicas para controlar esse que tá meio doidinho aí. Tanto é que a gente tem vários tipos de imunobiológicos, imunossupressores, cada um com uma função. E dependendo desse imunobiológico que for colocado, eu vou até responder uma pergunta que foi feita aí, a gente tem que tomar alguns cuidados. Principalmente o mais conhecido, a infecção por tuberculose, que a gente aqui no Brasil é um país endêmico para tuberculose. Então, por isso, quando você vai fazer todo aquele exame para começar os remédios, respondendo a pergunta, o médico pede o raio-x de tórax para ver se tem alguma infecção prévia. Então, é isso. Então, a gente tem que controlar aquele jogador que não está legal. Só que a gente vai escolher a medicação que vai trazer menos problema, menos efeito colateral para o paciente. Então, por isso, eu falo que quando o paciente vai comigo, eu quero saber todos os exames dele. Eu quero ver exame cardiológico, ginecológico, exame de tudo quanto há. Tudo, 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 tudo. Ele ainda chega assim, não, mas é só os seus. Eu falei, não tem meus, eu quero todos. É um corpo, né? Não tem exame. Falei, pode passar tudo pra cá, tudo pra mim. Então, às vezes ele fala assim, ué, mas e a parte da reumato? Quando que você vai chegar, né? Que você só tá falando das outras coisas. Mas a gente tem que olhar tudo, porque a medicação, ela é boa, mas ela tem os seus efeitos. Então, é o que eu falo, outro mito. Não é que a medicação cause câncer, porque tem essa história, mas causa câncer. Uma vez que o paciente tenha algum tumor, ele não pode usar a medicação. Ela tem que parar porque ela faz o tumor crescer mais rápido. Não quer dizer que ela cause câncer. Ela não causa câncer, tá? Então, a gente tem esses cuidados. Então, eu tenho que ver exame ginecológico, eu tenho que ver tudo, 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 tudo. Tudo, ver o paciente de cima a baixo. E aí, o que acontece? Quando essa medicação entrar, ela vai consertar esse jogador, mas ela também pode facilitar com que o paciente pegue algumas infecções. E aí depende de cada medicação. Algumas facilitam, às vezes, infecções tipo herpes, outras facilitam a tuberculose, mas de uma maneira geral, facilitar não quer dizer que é uma quimioterapia, por exemplo, que o paciente vai estar com a imunidade lá embaixo. Não é isso. Às vezes, para aquele micro-organismo, para aquele bichinho em específico, ele perde a capacidade de se defender totalmente. Então, por isso, a gente tem que ter os cuidados de fazer o rastreio da tuberculose, de tomar as vacinas e tudo isso. E aí, dentro da análise do paciente, escolher a melhor medicação.
Mas é o que eu falo, não quer dizer que a imunidade dele vai ficar lá embaixo. Eu tenho pacientes médicos que usam biológicos. Se fosse assim, ele nunca mais poderia trabalhar, porque ele só trabalha com gente doente. Eu tenho fisioterapeuta que usa e ela trabalha em hospital. Então, se fosse assim, também nunca mais podia trabalhar. Então, é isso. Ela perde, às vezes, a capacidade de resposta. E a gente sempre tem que estar olhando, olha, se tiver febre, se tiver alguma coisa, me avisa. Porque para tratar, às vezes, essas infecções, tem que ser um antibiótico um pouco mais forte, né? Um remédio mais forte. Mas, por exemplo, um exemplo aqui que ninguém sabe ainda ao certo, né? O que está acontecendo é o próprio Covid. A gente sabe que, de alguma forma, parece que os pacientes com doença autoimune estão tendo menos infecção. Ou se tem, está menos grave. Se é por causa dos biológicos, que tem alguns que estão em estudo, se é por causa dessa imunidade que não reconhece né, o que é seu e de alguma forma auxilia, ou se é só porque os pacientes estão tomando mais cuidado mesmo, porque já sabe que toma remédio e fica com medo. Ninguém tem essa resposta ainda, né? A gente tá ainda avaliando, tá colhendo dado, tudo isso no Brasil e no mundo todo, mas de alguma forma parece que não foi tão grave assim nos pacientes com doença autoimune, a não ser nos que tinham um transplante, algum tipo de transplante. É os dados que a gente tem assim atualmente. Pode ser que mude daqui a um mês, porque Covid toda hora tá mudando alguma coisa. É muito Mas novo, né? então eu falo, hoje é isso. Pode ser que amanhã, quando alguém veja esse vídeo, já não seja mais. Mas, É verdade. então, é isso. Eu não sei se eu fiz entender essa história da imunidade alta, baixa. Se você. Sim, porque era isso, se tá certo isso ou não. Ali o comentário era que eles diziam que a nossa imunidade, então, deve estar. A gente não deve fortalecer a nossa imunidade, porque senão isso não vai fazer funcionar os remédios. Não tem sentido. Por quê? Né? Porque você está fortalecendo os seus outros jogadores que estão ali para te defender das outras doenças. E aquele ali, o que não está sabendo para que lado vai chutar, vai estar controlado pela medicação. Mas você vai cuidar da sua imunidade, se alimentando bem, fazendo atividade física, se necessário, suplementando vitaminas. Isso como qualquer pessoa. Entendeu? E deve ser feito. Isso a gente orienta. Porque eu falei, é um time. É um que está dando problema. Mas não quer dizer que todo o sistema imune está dando problema. Foi bom. E nesse caso, né? Quais vacinas são indicadas para quem tem artrite reumatoide? O que você indica? Porque eu sei, por exemplo, febre amarela a gente não pode. Depende, na verdade, depende assim das medicação. Isso, exatamente. Em geral, a gente orienta a não vacinar de vírus vivo, né? Que são febre amarela, a tríplice viral, né? Que é sarampo, rubéola, cachumba, né? Que aqui é a tríplice. Então, essas vacinas de vírus vivo, a gente orienta a não vacinar por causa aí sim, das medicações que não deixariam a vacina criar imunidade e poderia até, por conta do vírus estar ali vivo, causar a doença. Então, por isso que a gente pede para não tomar. E as de vírus morto, essas sim podem ser tomadas. Que é tétano, hepatite, pneumonia, meningite. Essas a gente geralmente pede até que tome, justamente para ser uma proteção a mais. Né? Das vacinas do Covid, tem que ver qual que vão aprovar, como que vai ser. Tem vários pacientes me perguntando isso. As que estão em andamento mais avançado, parece que o vírus vai ser morto, tá? Vai ser só pedaço dele. Mas é o que eu falo, tem que ter cautela e paciência. Não pode ter ansiedade. A vacina vai chegar... A gente não precisa ser os primeiros da fila. Mas sem afobação. Tudo ao seu tempo. Né? É o que eu falo, calma, porque é um grupo diferenciado, que toma medicações que podem reagir. Então, vamos com calma. Não é que, eu não posso tomar, não, calma. Vamos com calma, vamos ver como é que é a vacina, o que está acontecendo. E aí sim é o que você falou, exatamente.
não ter essa ansiedade para tomar logo e sempre estar conversando com o seu médico. É igual assim, por exemplo, eu já tive caso de paciente que precisou se vacinar para febre amarela. Tinha que se vacinar, porque ele ia para a área que tinha que vacinar, nem era por questão de viajar, mas porque ele ia morar lá, senão ele podia pegar febre amarela. Então, o que a gente faz? O paciente estava bem, você suspende a medicação, espera um tempo, aí ele toma a vacina, ele segura outro tempo. Então, assim, não é que é tudo conversado. Então, se você tem uma boa relação médico-paciente, eu tive uma paciente, ela é até veterinária. A gente suspendeu 6 meses a medicação. Que aí você tem um tempo, né, para fazer o cálculo, tudo direitinho. E funcionou. Então, é caso a caso, Não sabe? Eu sabia. acho que, então, assim, tem que ter uma boa relação. Você tem que confiar no médico, sabe? E falar a verdade, eu falo. Fala a verdade. Não quero tomar o remédio, não tomei, fiquei na dúvida. Porque eu falo, eu prefiro jogar todas as cartas, porque hoje com o Google todo mundo tem acesso a tudo. Então, quantas vezes você não passa um metotrexato? Ele é um quimioterápico, só que a gente usa numa dose menor. O paciente volta, eu já vi caso, não, eu não fui, eu tô mudando de médico porque ela queria me passar uma quimioterapia, eu não tenho câncer. Aí eu senta, explica. É explicar, entendeu? Porque a pessoa vai estar tomando aquilo. É uma responsabilidade muito grande, né? Eu vou colocar para dentro do meu corpo. Eu li lá que o negócio tem bula, eu falo, cuidado. Por isso que eu gosto por isso que eu gosto de explicar. Porque tem paciente que vai ler, que gosta de ler. Eu não vou falar para ele não ler a bula. Eu vou falar, tá? Você leu tudo isso? Porque tá escrito, leia antes de tomar. É horrível. Nossa, Verdade, é assustador. Eu nunca tinha Tá pensado escrito, nisso. antes de tomar o remédio, leia atentamente. Aí você fica assim, nossa. É incrível. Mas é questão do médico falar a verdade, né? E às vezes está lá na Explicar. bula justamente. Eu falo, ó, não quer dizer que tá tudo lá, que tudo vai acontecer com você. A gente tá aqui, esse é um dos melhores remédios que a gente tem dentro. Nós vamos indo e, não me adaptei. Beleza, a gente troca para outro, passei mal, acontece. Mas a gente tem que explicar. E às vezes ali naquela explicação, o paciente fala, olha, eu não quero. Aí a gente tenta ver se existe a possibilidade de trocar para alguma coisa semelhante. Ou então, se não tiver, explica por que tem que ser aquele. Mas explica e conversa ali. Melhor do que o paciente fingir que concorda. Eu finjo que explico, passa 3 meses, ele volta e com a mão sem mexer. Entendeu? Então, eu acho que é fundamental. E é o que eu te falo. E um grande problema, Sara, às vezes, é o tempo. A gente sabe que hoje em dia, às vezes, um profissional que atende pelo convênio não tem tempo de conversar 1 hora com o paciente. Tem paciente que eu fico 1h30, 2 horas no consultório e tiro todas as dúvidas. E peço para voltar e aplicar a medicação na minha frente, porque eu vou ver ele aplicando. Então, assim, a gente sabe que isso também tem um lado, agora falando do lado médico, que infelizmente às vezes a gente tem convênio que vai pedir para o médico atender em 10 minutos, que não dá nem para ver a cara do paciente em 15 minutos. Entendeu? Então, não tem como, sabe? Então, a gente tem que ter um tempo, tem que conversar, porque isso demanda tempo, sabe? Tem que discutir, porque o paciente, claro que ele vai se sentir inseguro, a vida dele mudou de cabeça para baixo, né? Parece que chegou um tiro de canhão ali e a vida dele virou do avesso. E ele tá recebendo um monte de informação, não tá processando aquilo, e tem a família, e ele não sabe explicar o que ele tem, o nome dos remédios, entendeu? Então... Tudo isso mesmo. É tudo isso mesmo. Saiu de lá perdido, não sabe nem por onde começar, entendeu? Então, esses pacientes eu fico ali em cima, vejo mês a mês, fico mandando mensagem, olha, como que você tá? Você tá bem? Eu falo que eu que pego nos pés dos meus pacientes. Tem uns que somem, eu chamo assistente social. Teve um que sumiu, gente, eu chamei, eu acho que eu botei o hospital inteiro atrás dele. Eu falei, meu filho, você tomou biológico e não voltou, cadê você? E você não sabe o que foi o mais curioso. Um dia, eu pegando o Uber aqui em São Paulo, ele estava dirigindo o Uber. Eu falei, foi Deus!
Eu falei, você não foge de Uau! mim. Aham. Ele, Olha doutora, só. senhora. Eu falei, você tá fugindo. Sim. É um diferencial ver. Eu não, já tive uma médica, talvez, que eu tive essa relação, assim, que eu tinha essa confiança com ela, né? Que foi quando eu morei no México, que daí eu era particular, então eu fui atrás até achar uma médica que eu tive essa confiança, que eu acho que falta muito isso, a gente ter essa confiança, né? E às vezes quando a gente está no sistema público, que foi no meu caso, na Noruega, é sistema público. Então, é o médico que vem, você não escolhe, entendeu? E cada vez que você vai é um médico novo. Então, eu não tinha, assim, o meu médico que eu podia me referir, porque cada consulta era um outro. Então, você não tem coragem daí de falar a verdade, sabe? Parece que você sempre só conta de 1 até 10 a dor e aonde que dói, onde que não dói, e renova a receita aí, pronto. É isso. Então acaba esquecendo do lado que você é Humano. integral, né? Que tem a questão do estilo de vida, outros problemas que às vezes a pessoa tem, ou não dorme de noite, sente fadiga, e a gente pensa que não tem a ver com a doença, e às vezes tem. Então é super importante isso, que a gente tenha esse acesso, né? Um médico que veja a pessoa não somente como articulações, né? Hoje até escrevi nisso, que a gente é mais do que articulações. Exatamente, exatamente. E assim, falando agora de mulher, às vezes ela quer ser mãe, né? Ela quer engravidar e às vezes ela não quer tomar o remédio porque ela acha que não dá para conciliar as duas coisas. Eu peguei recentemente uma paciente que ela já não movimentava as duas mãos porque ela escolheu ter 2 filhos e ela colocou na cabeça que não dava para ter as duas coisas, não fez tratamento, sumiu e voltou toda deformada. Então, assim, é o que eu falo. Compartilhe com o médico o seu sonho, os seus objetivos, o que você tem de meta para sua vida. A gente vai caminhar junto, a gente vai tentar adequar. Talvez eu fale para você, olha, não dá para ser mãe agora, mas você está com 30 e poucos anos, vamos esperar mais um pouquinho. Não, doutora, eu quero muito. Existem medicações que você pode tentar usar durante a gravidez, dependendo da doença, dependendo do caso. Muito cuidado com isso. Então, assim, é uma decisão compartilhada. Não é mais aquela via única, sabe? Um manda e o outro obedece. Até porque o corpo não é meu. Eu falo que quem melhor reconhece o que está acontecendo com o corpo de vocês são vocês. Sabe quando vai entrar em crise? Sabe quando vai inflamar? Sabe quando a doença vai entrar em atividade? Então, assim, é compartilhar, sabe? Eu tenho um sonho de morar fora. Eu tenho um sonho de ser mãe. Que sonho é o seu? Então, vamos compartilhar e a gente vai chegar nesse objetivo, sabe? Mas tem que um ajudar o outro. Eu falo que é uma via de mão dupla. O sucesso de um tratamento não é do médico, não é do paciente, é da parceria. É só assim que funciona. Quando é unilateral, não funciona. Não, seja só o paciente fazendo as coisas por conta própria, ou só o médico querendo fazer do jeito dele sem ouvir o paciente. Não vai chegar uma hora que não vai funcionar. Tem que ser uma parceria, sabe? Acho que já foi essa época do tipo, é assim e tal. Não é. É o que eu falei, as pessoas hoje têm acesso à informação. Ela vai chegar, tem pacientes que já chegam, eu olhei lá no Google, é isso que eu posso tomar, é isso que eu quero tomar. Eu falo, que bom, vamos lá. Eu falei, pronto, é isso mesmo, a gente conversa. E às vezes ele pega informação errada, eu falo, olha, aqui não é legal. E tem paciente que gosta de ler artigo científico. Eu até passo uns para ler, falo, lê isso daqui que é melhor. É o perfil. E tem outros que não quer ler nada, não quer nem saber o que tem. Fala, eu confio e pronto. Entendeu? É uma relação. É uma relação. Muito mais do que uma consulta, sabe? É uma E parceria mesmo. é isso mesmo. E aí é onde que faz a diferença, até mesmo talvez uma última pergunta, se a gente conseguir responder, é sobre essa questão do diagnóstico inicial, se ele pode fazer uma diferença, no caso, por exemplo, das artrite reumatoide. Sim, sem dúvida. Quanto mais cedo descobrir qualquer doença,
principalmente as autoimunes, maior a chance desse paciente ficar em remissão, ficar controlado e ter uma vida normal. Quanto mais cedo você acha, trata, melhor ele vai ficar. Sem dúvida nenhuma. Quanto mais aquilo vai postergando, vai atrasando, isso gera um desgaste emocional para o paciente. O paciente já chega com depressão, com ansiedade. A gente sabe que a mente influencia no corpo. Então, o paciente já não quer tratar, já não quer fazer mais nada, não quer fazer exame. Então, não é só a doença, é o desgaste físico, mental dessa peregrinação, né? Que chega com esse pacote de 10 mil exames e médico e tal. E é isso, eu acho que Nossa, muito obrigada, doutora, pelas respostas. Eu tô com medo de acabar o tempo, então nós vamos para finalizar. Não. Mas espero que futuramente a gente possa ter você aqui outra vez e fazer uma nova live. Tem mais perguntas ainda, pode deixar, mas foi muito bom. Gente, vocês têm que seguir a doutora lá, ela do YouTube também. Léo e Carol ensinam. Isso, então a gente vai seguir vocês lá e continuar aprendendo. Deixo aqui um obrigado para todo mundo, uma boa noite para vocês. E vocês podem ver esse vídeo também no YouTube.